Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? A gente já tá com muita saudade, ó. A gente tá aqui hoje para fazer atividade de português, tá bom? A gente vai fazer página 18, 19 e 20 hoje, tá? Amanhã a gente vai fazer 21 e 22. Sendo que a tia teve um problema no computador. O computador não quer ligar, a tia não sabe por quê. Aí eu liguei o outro computador não quer entrar também no sistema. Estava parado, deve estar desatualizado, tem que ver. E o computador que é novo, não quis ligar, não sei se a fonte deu algum problema, já vai ver isso. Por isso a gente está aqui hoje para fazer a aula com o livro aqui na mão, tá bom? Então você vai ter que pegar seu livro aí para acompanhar a aula, porque não tá na TV hoje, tá? E a tia espera que em breve, né, a gente possa voltar e fazer a aula do jeito que a gente sempre faz, que eu gosto e eu acho que vocês também gostam, né, da aula na TV. E eu até tentei fazer por transmissão, né? Como a gente sempre faz, mas não tá pegando também por transmissão do celular para a TV. Eu não conseguia fazer de jeito nenhum, não sei o que que houve. Meu celular também tá meio velhinho, né? Está precisando de novo, de repente pode ser isso. Mas não consegui de jeito nenhum. Mas isso não muda, né, a nossa atividade. Nós estamos aqui e vamos fazer a página de número 18, tá bom? Ó, advérbios e locuções adverbiais. Então acompanhe aí no seu livro, porque é muito importante hoje você acompanhar, porque não dá para visualizar só na TV, tá bom? Como a gente faz. Só que a gente vai para a página de número 19 aqui atrás, ó. Lembra que a tia sempre fala sobre isso aqui, ó. Quando a gente tem essa parte aqui, tá? A gente vai ter que copiar para a gente tentar entender e assimilar aquilo que está se falando. Aqui a gente está falando de verbos e locução adverbiais, ok? Você vai pegar essa parte, vai copiar no caderno para você gravar. O que é advérbio? O que é locução adverbial? Basicamente a mesma coisa. Então são palavras, está escrito aqui, ó. Eu tô lendo, você vai acompanhando aí. São palavras e expressões que modificam o sentido do verbo. Olha só. A gente estudou a semana passada aqui, ó. Já tá com o livro na mão, dá pra gente observar. A gente estudou, né? Eu não sei se você lembra, pronomes, né? Antes da vírgula, a gente estudou pronomes possessivos, ok? Aqui, página de número 9. Os pronomes possessivos, eles vão substituir o substantivo. Foi isso que a gente estudou. Agora, para a gente não confundir, a gente está estudando advérbios. E o advérbio, ele não só substitui o substantivo, mas ele pode substituir também o verbo, tá bom? E aí você vai encontrar isso aí de várias maneiras e a gente vai ver aqui, tá bom? Ó, ele pode substituir, né? Modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou mesmo de um outro advérbio, ok? Por que a gente usa o advérbio ou a locução, né? Adverbial? Para dar sentido ao texto, para dar uma clareza ao texto. Quando você lê o texto, fica um texto claro, um texto limpo, que a gente fala, né? E aí a pessoa consegue compreender. Por quê? Quando a gente escreve um texto, a gente tem que ter atenção, né, e observar que alguém vai ler aquele texto. E alguém vai ler aquele texto não na mesma condição de você que está escrevendo. Então você tem que se atentar a isso. Será que a pessoa que está lendo vai entender aquilo que eu escrevi? É igual quando você faz uma redação na escola, quando você faz um texto na escola. Será que a professora vai entender? E se a professora mostrar esse texto para minha mãe? Será que a minha mãe vai entender? E se eu mostrar esse texto para o meu pai? Será que meu pai vai entender a escrita? Vai ter clareza? Vai alcançar aquilo que eu queria falar com aquele texto? Por isso que é importante, quando a gente escreve, né, a gente não só pensar em si, tô escrevendo, tô escrevendo. Não, não. A gente tem que pensar que alguém vai ler aquele texto. E para alguém ler aquele texto, ele precisa ser compreendido. Por isso a gente tem os pronomes possessivos, os advérbios, as locuções adverbiais, os pronomes pessoais do caso reto, que a gente já estudou, né? Então, nós temos várias situações para melhorar a nossa escrita, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler de novo aqui nessa parte aqui, ó. Vou ler de novo, acompanha aí, ó. Vou dar uma relida. Advérbios e locuções adverbiais são palavras e expressões que modificam o sentido do verbo, adjetivo ou outro advérbio, tá?
indicando circunstância que pode estar relacionado tempo, tá? Tempo, lugar, modo e entre outros. Aí aqui embaixo, ó, bem legal aqui, ó, tá mostrando, ó, tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Então, esses são os advérbios. Ah, os advérbios tem de quê? Os advérbios, né? Vamos botar assim, né? Tem de tempo. Por exemplo, ontem foi um dia muito legal. Ontem. Tempo. Ok? Hoje, o dia está meio chuvoso. Ok? Tempo. Então, a gente tem aqui, ó, você vai olhar aí, ó. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida ou intensidade, ok? Vou falar de novo pra gente gravar. Eu falo e você repete, tá bom? Vamos lá. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Esses são os advérbios. Vamos lá. De tempo a gente tem aqui uns exemplozinhos, mas tem vários, né? A mais, né? Claro, ainda mais tempo, né? Nós temos ontem, hoje, amanhã, cedo, tarde. Tudo isso é tempo. Lugar, aqui na minha casa. Você tá aqui na minha casa hoje. E a gente pode tomar um café junto aqui na minha casa. Vou marcar um café na nossa live que a gente faz segunda-feira, né? Pra gente tomar um café todo mundo junto. Café da tarde, né? Porque 4 horas, café da tarde. Lugar aqui, ali, perto, longe, ok? Lugar. Modo, ó, o modo. Depressa, devagar, calmamente. É o modo, entendeu? Como ele se comporta. Ah, ele tá muito depressa. Gente, esse carro tá muito veloz. Esse carro tá depressa demais. Ih, minha mãe anda devagarzinho. É o modo como ele anda. Afirmação. Certamente, hoje, vai chover. Pelo tempo, acho que vai. Calmamente. Calmamente, modo. Afirmação. Realmente, certamente, sim, sim. Afirmação. Sim, eu vou almoçar daqui a pouco. Sim, eu vou jantar daqui a pouco. Ok? Negação, não. E aí tem outros. Nunca. Ok? Dúvida. Talvez, né? Provavelmente, possivelmente. Isso aí é de dúvida, gera dúvida dentro da frase, dentro do texto, ok? E tem de intensidade, muito. Ó, eu comi muito, eu preciso comer pouco, ok? Muito pouco, menos, bastante. Ó, a gente está bastante tempo sem ter aula presencial, né? Por causa da pandemia. Ó, a gente está bastante tempo. Bastante é um advérbio. E aí, a gente vai voltar para o início, que aí a gente já começa com a atividade. Para a gente poder lembrar, né? Para a gente poder lembrar como é que a gente vai identificar esse advérbio, né? Esses advérbios na frase, ok? Então, a gente tem aqui, ó, início aqui, número 1, ó. Eu vou ler aqui pra você, ó. Tem um texto aqui, muito legal. Em um texto, há palavras que indicam o tempo em que algo acontece. Então, esse primeiro textinho aqui, a gente vai falar de tempo, tá bom? Advérbio de tempo, ok? Só que no decorrer das frases, no decorrer dos textos, esses advérbios vão estar de diversos modos. Ele pode ser tempo, ele pode ser de intensidade, ele pode ser de negação, de afirmação, ok? Aqui a gente está fazendo no livro separadamente, né? Separadinho assim, né? Para poder vocês compreenderem. Então aqui tem um textozinho aqui, ó. Ok? Quem descobriu a energia elétrica? Inclusive a gente já leu, né? Esse texto. Aí tem assim, ó, tá grifado, tá bom? Tá grifado, é sublinhado assim, ó. Já vai ler o texto aí e acompanha. No século XVIII, ok? No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noite de tempestade, ó, e descobriu que os raios eram descargas elétricas que vinham das nuvens. Aí também tá sublinhado assim, ó,
muito antes dele, ó, um tempão, né? Tempo. O grego Tales de Mileto tinha descoberto que ao esfregar ambas as mãos gerava eletricidade. Fica quente. Faz isso aí, faz isso aí. Olha como fica quente. Muito quente. Então, olha só como eles vão descobrindo as coisas. E por isso que eu falo que qualquer um de nós podemos ser um cientista, principalmente se a gente gostar, né? Porque as descobertas acontecem, assim, às vezes do nada, ok? Então, vamos lá. Mas foi, também está sublinhado. Olha como é que está sublinhado, assim, destacado, né, as datas e o que fala de tempo. No século XIX, mas foi só no século XIX que o homem passou a fazer novas descobertas. Também o americano Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879, que está sublinhado aqui no texto, ok? Aqui a gente tem o texto, tá? E aí a gente vai agora para a letrinha A aqui embaixo, ok? Letrinha A aqui embaixo. Ó, qual é o objetivo desse trecho? Maravilhoso isso, né? Você sabe qual é o objetivo? É relatar o quê? O que o texto está relatando? Isso é simples, não tem a ver com advérbios, é uma interpretação de texto, ok? Você vai colocar aí. O que esse texto fala? Qual é o objetivo? Né? O que ele está falando? O que ele quer tratar nesse texto? Na letra B, é bem legal a letra D. Ó. Resuma com palavras as principais informações de cada período indicado. Também é uma interpretação ainda de texto, tá? Olha aqui que legal. Ele colocou assim, ó. Ele colocou marcador de tempo. Ele colocou século XVIII, muito antes, século XIX e em 1879. E aí você vai colocar o que aconteceu nesse tempo, tá? Ó, fatos relatados. No século XVIII, lá no texto, fala que ele descobriu o quê, que ele inventou o quê, que ele criou o quê. E muito antes dele, o que fala o texto? Depois você vai colocar aqui, ó, no século XIX. O que aconteceu lá no século XIX? E em 1879, o que aconteceu? Qual foi a descoberta? Você vai colocar aqui, muito simples, bem legal esse texto, ok? Número 2 aqui, ó, a gente vai para o número 2, ok? Diz assim, ó, no Brasil, e tá sublinhado no Brasil. O seu tá sublinhado aí no Brasil? Olha aqui o meu, ó, no Brasil, ok? Vou botar aqui pertinho da câmera. No Brasil, sublinhado, no Brasil. Brasil é o quê? Lugar, né? No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas, né? Você já foi numa usina hidrelétrica? Já conheceu? Eu já fui uma lá em Piraí, que eu fazia faculdade lá em Piraí. E aí, lá tem uma usina hidrelétrica e é bem legal. Mas tem outros por aqui mais perto. Aí, é para você marcar aqui, ó. E a tia já até deu a resposta, né? Sem visualizar. Ó, você vai marcar aqui um dos três. Tá perguntando assim, ó, na número 2. A expressão em destaque indica uma circunstância de quê? Tempo no Brasil? É tempo? Modo ou lugar? Você vai marcar um X aí. Bem simples, é assim. Número 3, ó. A gente agora vai fazer a número 3, ok? Releia este outro trecho, ok? Esse trecho aqui, que tá aqui, ó, sublinhada a palavra forte, ok? A gente vai observar aqui. Deixa eu ler aqui com você. O dínamo é uma máquina enorme que gira forte, ok? O dínamo é uma máquina enorme que gira forte. Então, ele diz assim, ó, na letra A aqui, ó, primeira letrinha A aqui do lado, ok? Letrinha A, tá assim, ó. A palavra em destaque acompanha que outra palavra? Que outra palavra tá acompanhando aqui, ó? A palavra em destaque, forte, acompanha que outra palavra que vem logo do ladinho? É o que você vai colocar. Ó, muito fácil. Gira, forte, né? E aí você sabe qual é a palavra que está acompanhando, tá bom? Através da leitura aí, a tia já até falou o que é. Letra B. Que circunstância a palavra destacada forte, né, indica? Forte é tempo? Modo ou lugar? E você vai marcar com X bem simples, tá bom?
Aqui é a atividade que a gente já leu sobre advérbio. Você vai copiar essa parte aqui, toda de marronzinha no caderno, né? E aí a gente vai para a página de número 21, ou número 20, que é as nossas atividades, ok? A gente vai fazer agora aqui, bem legal para você, número 4, ó. A gente tem a letra A, B e C, e é bem legal, ó. Leia as frases e faça o que se pede, ok? Leia as frases e faça o que se pede. Letra A, participamos. E aí a gente tem participamos sublinhados, tá bom? Alegremente da caminhada, ok? Aí do lado está sublinhado, se eu tá sublinhado assim, tá entre parênteses aqui, ó. Participamos sublinhado. E entre parênteses a gente tem a palavrinha verbo, ok? Verbo. Por quê? Participamos é um verbo. E a gente descobriu que o advérbio, ele faz o quê? Olha aqui, ó. Ele dá sentido ao verbo. Então, a gente tem um verbo, provavelmente aí a gente tem um advérbio, ok? Que dá sentido ao verbo. E aí a gente vai ver qual é, tá bom? Ó. Primeira pergunta, né, da letra A. Qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Modificou o sentido do verbo, né? Ou deu sentido ao verbo. Participamos. Olha como é que tá a frase. Participamos. Aí você vê aqui, ó. Bem, ó. Vou botar aqui para você ver. Você tem um livro aí. Mas vamos lá. Participamos alegremente da caminhada. Participamos alegremente da caminhada. Uma pergunta para você. Se eu falar participamos da caminhada, você entende a frase? Entende? Participamos da caminhada. E aí se eu falar para vocês, a tia participou da caminhada, você vai dizer o quê? Até que enfim a tia caminhou. Ok? Beleza. Só que a frase tá assim, ó. Participamos alegremente da caminhada. Tá mostrando a forma que estava participando. Não era com tristeza, não era por obrigação, mas que as pessoas estavam alegres em participar, ok? Então, esse alegremente é justamente o advérbio, que dá um sentido maior ao texto ou à frase, ok? Qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? A tia já até falou, né? Para dar o exemplo, alegremente. Participamos alegremente, ó. Participamos tristemente. Participamos desanimadamente. Participamos felizes, ok? Mudou o sentido. Você sabe como a pessoa participou, ok? Então, qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Alegremente. A gente está fazendo o primeiro junto com você. De que modo participamos da caminhada? Aí ela fez a pergunta justamente. Tá mostrando o modo como eles participaram, ok? Eles participaram alegremente, de novo. Só para você entender aonde encaixa o advérbio, tá bom? Ó, participamos, verbo. Alegremente, advérbio. Da caminhada, continuação da frase ou da oração. Perfeito? Ah, tia, e se não tivesse alegremente, participamos da caminhada? Só teria o verbo e o término da frase, não teria o advérbio, tá bom? Mas ele tá mostrando para você como o advérbio encaixa no verbo, ok? Não vamos esquecer. Dá uma ênfase, né? Um sentido melhor para você entender o texto, tá? Letra B aí, ó. Acompanha aí, letra B da número 4. Minha cachorra está bastante alegre, ok? Alegre, tá sublinhado, é o adjetivo alegre, tá? Aí a pergunta é, qual é o advérbio que modifica o sentido do adjetivo? E aí, você sabe qual é? Minha cachorra está alegre. Dá para entender a frase? Dá. Então, quando eu falo que está bastante alegre, é porque está muito alegre. Muito, muito, muito. Ok? Então, é isso que você vai colocar aí. Sempre a resposta da primeira e da segunda são iguais, porque uma, né, vai mostrar como responde a outra, tá bom? Na C, o atleta está passando muito mal.
está passando muito mal. Mal, advérbio, né? Bem, mal, triste, feliz. Só que ele colocou um outro advérbio junto, para dar mais intensidade ainda àquilo que ele quer falar. Ok? Então vamos lá. O atleta, letra C, está passando mal. Você já ia entender a frase que alguém estava passando mal? Mas o que acontece aqui? Ele dá intensidade mais ainda à situação. O atleta está passando muito, você não tem noção, muito mal. Entendeu? Como o advérbio traz uma expressão mais interessante ao texto. Então, agora, na número 5 aqui, ó, bem legal a número 5. Você vai fazer aí, tá? Escolha um advérbio para preencher as lacunas nas frases a seguir, ok? A gente tem aqui, ó, todos esses advérbios aqui nos quadradinhos e você vai completar aqui, ó, o que encaixa, ok? Ó, o que encaixa aqui na letra A? Qual desses advérbios encaixa? Na letra B, na letra C e assim sucessivamente. Bem fácil, eu vou dar o exemplo da letra A e aí você vai fazer os outros, ok? Então vamos lá. Letra A. Os pássaros dormem e acordam amanhã? Sinceramente? Nunca? Cedo? Ok? Então você vai procurar, vai colocar. E assim, bem simples essa atividade, tá bom? Mas vai trabalhar o advérbio e vai dar sentido ao que é advérbio para você, tá bom? Ó, um grande beijo, estamos terminando a aula de hoje e até a próxima aula, hein?